Alô, bom dia, meus queridos. Tudo bem, pessoal? É o seguinte, gravando hoje então o Bom Dia Operador. Alguns problemas técnicos não consigo fazer ao vivo, mas não poderia deixar aí de alertá-los, né, pessoal? Tem bastante coisa para o dia de hoje. Comentei com vocês durante toda a semana. Sexta-feira seria um dia bastante importante em relação ali ao simpósio anual de Jackson Hole, o simpósio anual do Federal Reserve, Banco Central Americano, onde temos então o depoimento ali, o discurso, a palestra, né, de Mr. Jerome Powell, presidente do Fed. Hoje é um dia muito importante. Tive alguns contratempos aqui, probleminhas, não consigo fazer então ao vivo, mas estou gravando aqui para vocês para a gente preparar o nosso dia de operações. Beleza, meus queridos? Vamos lá, bom dia, operador de hoje, Marcelo Peretti na área. Os mercados asiáticos fecharam em baixa, enquanto bolsas da Europa e índices futuros americanos operam em alta nesta sexta-feira. Hoje é dia 25 de agosto. Investidores à espera do discurso, então, do presidente do Federal Reserve, Mr. Jerome Powell, no simpósio anual de Jackson Hole. A fala de Powell, pessoal, pode fornecer pistas sobre os rumos da política monetária americana. Essa é a parte mais importante, no momento aí em que pairam dúvidas sobre o quão próxima está, né, a interrupção aí do ciclo de altas de juros nos Estados Unidos. A ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, que é o FONC, né, deu bastante ênfase à resiliência da atividade econômica americana, mesmo em meio ao ciclo de aperto. Durante a reunião do ano passado, as ações caíram após um discurso agressivo de Powell. O presidente aproveitou o fórum para alertar aí que o ciclo de altas iria continuar até que o trabalho contra a inflação estivesse concluído, entenderam, pessoal? Olha que importante que foi lá no ano passado, no último simpósio que teve, deu um impacto grande realmente no mercado, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Não sabemos o que ele vai falar no discurso de hoje, tá? Mas pode ser muito relevante, pode trazer informações que venham a impactar diretamente os mercados aí, os nossos investimentos, tá? Este ano, o tema declarado do evento é o foco nas mudanças estruturais na economia global, tá? Então, não somente Jerome Powell, mas terão outros nomes importantes que vão participar deste último dia, né? O simpósio tem 2 dias, começou ontem e hoje é aí o dia mais importante. Por aqui, a semana termina com a divulgação do nosso IPCA 15 referente ao mês de agosto. O Itaú projeta uma alta de 0,19% na comparação com julho e 4,1% na base anual, tá? Então, fazendo agora aquele giro pelo mundo rapidinho, né? Só para a gente se situar mais especificamente em cada região. Já comentei com vocês o mais importante, né? O grande destaque do dia fica com esse simpósio, então, e as falas ali do presidente do Federal Reserve. Nos Estados Unidos, os principais índices de Nova York inicialmente subiram na quinta-feira devido aos fortes resultados trimestrais da Nvidia. No entanto, os mercados fecharam no vermelho à medida que os investidores ficaram mais cautelosos antes dos comentários de Powell. Apesar das quedas de quinta-feira, tanto o S&P 500 como o Nasdaq, pessoal, mantêm ganhos semanais 0,2% e 1,3%, respectivamente. Então, se as duas médias conseguirem terminar a semana no verde, quebraria uma sequência de baixas de 3 semanas. Tá complicado para o S&P e para o Nasdaq. Na Ásia, os mercados fecharam em baixa generalizada à medida que os investidores se preparam aí para os sinais sobre a política monetária dos Estados Unidos. O Nikkei caiu bastante, pessoal. A taxa de inflação subjacente para a capital do Japão, Tóquio, né, ficou em 2,8% em agosto, ligeiramente abaixo dos 2,9% que eram esperados aí pelos economistas. A taxa básica de inflação exclui os preços dos alimentos frescos. A inflação de Tóquio foi registrada então em 2,9%, 3,2%
inferior, na verdade, aos 3,2% registrados em julho, tá? Mas a situação por lá, pessoal, gera bastante pessimismo, alguns outros dados e toda essa questão desse cenário inflacionário no mundo, tá? Realmente não tá bonito a situação. Os mercados não aguentaram por lá e vieram para uma queda um pouco mais expressiva. Na Europa, os mercados operam em alta, investidores aguardam também o simpósio de Jackson Hole. As ações, algumas ações, né, de um grupo da Suíça, por exemplo, despencaram mais de 25% na manhã de sexta-feira, rumo ao pior dia de todos os tempos, pessoal, depois que a relojoaria de luxo Rolex anunciou um acordo para comprar a varejista de relógios, a Bucherer, não sei se é assim que pronuncia, tá? A Bucherer. É, Nesse comunicado, a empresa, essa Watches da Suíça, né? Ela insistiu ali que a aquisição se referia apenas ao planejamento de sucessão da Rolex, que está a romper aí com o seu modus operandi de atuar apenas como fabricante e não representa um movimento estratégico no mercado retalhista, tá? Então aí nas próprias palavras da empresa algumas negociações, vocês sabem como é que funciona, né, pessoal? Gera-se então aquela especulação e até que seja realmente resolvida alguma situação, fica tudo no movimento aí de especulação. A gente não sabe ainda as reais definições, tá? E aí, claro que influencia um pouquinho também nos mercados por lá. Nas cotações em tempo real, vamos lá para a Ásia, começando, né? A Ásia já fechada, né? Mercados já fechados por lá. Os três principais índices caíram, pessoal. Xangai 0,59, o Hang Seng 1,40 e o Nikkei 2,01. Xangai, Hong Kong e Tóquio no campo negativo, então, no dia de hoje. Eurostock 50, 0,64 de alta nesse exato momento. Reino Unido sobe 0,23, Alemanha 0,14, França 0,44 e a Itália 0,63. Todos os principais índices por lá no campo positivo. Futuros americanos também em alta, 0,32 para o Dow Jones, 0,24 o S&P 500 e 0,06 o Nasdaq, pessoal. Tudo cotação em tempo real. Realmente, então, o mercado Europa e Estados Unidos, futuros americanos subindo, e a Ásia que fechou lá no campo negativo mais relevante. Petróleo e minério de ferro, falando das principais commodities, o petróleo WTI sobe 1,30, o petróleo Brent 1,27, 84 dólares e 42 centes nesse exato momento. Alta também para o minério de ferro, agora um pouquinho menos de alta, né, pessoal? Não como estava nos últimos dias, 0,55%, 827 ienes, 113 dólares com 47 centes, cotação do minério de ferro. Petróleo e minério de ferro, então, no campo positivo, também pode nos ajudar aí ao desempenho das nossas ações, do nosso IBOV no dia de hoje, né? Lá no câmbio, o DXY 002 de alta, quebrando sempre, entre aspas, aquele cenário ideal, né? Onde os índices deveriam, de preferência, todos estarem subindo ali e o dólar caindo, pessoal. Mas é 002 de alta, tá? Quase que insignificante, vamos dizer assim. 104 é a cotação do DXY. No câmbio, R$ 4,88 o dólar, R$ 5,27 o euro. Prestem atenção no calendário econômico. Olha aí, pessoal, temos vários indicadores importantes. Já saiu ali a confiança do consumidor FGV aqui no Brasil, né? Temos agora transações correntes, investimento estrangeiro direto saindo daqui um minutinho, né? Vai sair aí às 8h30. E aí os destaques principais para vocês. No Brasil, 9 horas da manhã, o nosso IPCA 15, o mensal e o acumulado de 12 meses, tá? Muito importante. Às 9 horas da manhã começa o simpósio de Jackson Hole, nesse seu último dia de evento, segundo e último dia de evento, mas é muito importante os principais horários, pessoal. Aí, antes das falas dos presidentes que são mais relevantes,
temos às 11 horas da manhã a confiança do consumidor da Universidade de Michigan, tá? Muito importante também para os Estados Unidos. É a leitura final da confiança do consumidor referente, então, ao mês de agosto. Fiquem de olho que esse dado também é relevante. 11 horas e 5 minutos é realmente o que esperamos os investidores, os especialistas esperaram durante a semana inteira, pessoal. Discurso de Mr. Jerome Powell no simpósio de Jackson Hole. 11 horas e 5 minutos. Discurso, pessoal. Então não é um negócio que vai passar em 5 minutos. Não dá para a gente saber também quanto tempo. Tá? Ele pode aparecer e falar um pouquinho, como também ele pode falar por horas, né? Sempre o previsto nesses discursos, pessoal, é como se fosse uma palestrinha rápida, sabe? Como se fosse ali uma aula, uma palestra ali de 40 minutos, por exemplo. Nesses casos dos presidentes dos bancos centrais, é questão de 20 minutos, tá? Nem passa muito disso. Claro que é livre, né? Os caras podem falar quanto quiser ali, enquanto, né? Mas geralmente é rápido. Fiquem de olho, porque dependendo do que eles falarem lá, pode trazer impacto realmente para tudo, tá? Para o mundo, porque o mundo inteiro está esperando esse cara falar no dia de hoje. 11 horas e 5 minutos. E às 16 horas, Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, também com a sua relevância, participa também do mesmo simpósio como convidada, né? E pode trazer informações relevantes também sobre os rumos da política monetária, pessoal. Mundial, né? Então, realmente, o mais importante sempre acaba sendo os Estados Unidos, mas são informações importantíssimas também podem vir ali da presidente Christine Lagarde. Passando rapidamente pelos gráficos, 0,94% de queda para o nosso Ibov, 117,025 foi o fechamento, 14,2 bilhões o volume financeiro, tá? Baixo novamente, né, pessoal? Pelo nosso índice futuro, 119,120 ficou o fechamento, 120.200 a máxima, 118.720 a mínima, 1,10 na queda, 1.480 pontos de amplitude. Ajuste para hoje, 118.904, 118.904 fica como ajuste, então, para o mini índice no dia de hoje. O dólar subiu um pouquinho, 4.890 foi o fechamento, 8,94 a máxima, 8,62 a mínima, pessoal. Olha como ele já aperta, né? Ele ficou 5 dias ali difíceis, complicado, andou bastante e novamente fecha, né? Olha a amplitude, 32 pontos, 0,51% de alta, 120,3 bi foi ali o volume de negociação do dia, né? Então, realmente, também fechando um pouquinho aí, diminuindo o volume financeiro, né, pessoal, que estava interessante também, já volta para baixo lá. 4.880 com 0,3, 880,03 é o ajuste para o dia de hoje. Nos destaques do Ibov, vou falar da ponta vencedora, que foi a menor, né, com a Raizen, 3,32% de alta, seguida de Alpargatas, 2,28%, e RBR com 2,02%, e a Eletrobras, através da Elet 3, 1,39%, e a Elet 6, 1,38%. Principais altas, então, do nosso pregão, sempre da composição do Ibov, né? Na ponta perdedora, a Azul 5,31 de queda, a Gol caiu 4,57, Grupo Soma 3,96, CVC com 3,95 e a B3 3,59. Das principais, né, pessoal? Opa, mudei antes, aqui ó. Das principais ações, aquelas 5 que mais tem peso no Ibov, a Petro 4 fechou a 0,16 de queda, todas caíram, né? A Vale fechou com 1,33, Banco do Brasil 1,31, Bradesco um pouquinho mais forte, 2,40 e o Itaú 1,16. Todas as principais ações, então, no campo negativo no nosso último pregão, né? Foi o pregão de ontem. Radar corporativo para encerrar rapidamente, começando com a Tenda.
A Tenda protocolou o pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de inicialmente 15 milhões de ações ordinárias de sua própria emissão, mediante aumento de capital da companhia, pessoal. Com base na cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia em 24 de agosto, R$ 14,92. O montante, então, seria ali em torno de 223 milhões, sem considerar as ações adicionais, tá? E 279 milhões se considerar a colocação da totalidade de ações adicionais. A DASA 3, né, aprovou a nomeação de André Covre para ocupar o cargo de diretor financeiro a partir do dia 28 de agosto de 2023. O executivo substitui Felipe da Silva Guimarães, que ocupou o cargo por mais de 4 anos. E a Copel CPLE 6, né? Ela lançou um novo programa de demissão voluntária, o PDV, com prazo de adesão de 28 de agosto a 15 de setembro. As adesões serão efetivadas após 6 de outubro de 2023 e o desligamento deverá ocorrer em 12 meses a contar da data de efetivação da transformação da Copel em corporação em 11 de agosto de 2023. Ok? Certo, meus queridos? Estamos preparados? Muito obrigado a todos. Deixem aí os seus comentários, os seus likes. Peço desculpas por não estar ao vivo, né? Rapidamente passando esse vídeo para vocês, então, para a gente preparar. E tomem cuidado, pessoal, a partir das 11 horas, tem, além dos outros dados que já são relevantes, 11 horas, Mr. Jerome Powell em Jackson Hole é realmente o evento da semana, tá bom? Valeu, meus queridos, uma excelente sexta-feira, tenham cautela, um ótimo final de semana a todos. Semana que vem estamos de volta, segunda-feira às 8h30, com mais um Bom Dia Operador. Forte abraço!